dar continuidade às aulas que nós estamos tratando aí a respeito do ser de Deus e suas obras. Então, temos uns versículos aí que vamos usar como fundamento e início da nosso estudo. Então, o primeiro deles é este em Marcos, capítulo 10, o versículo 17 e 18. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aí um outro versículo, no tema que nós vamos tratar: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E aí um terceiro versículo: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então nós vamos iniciar a nossa aula com uma oração, e eu peço ao presbítero Davi que nos dirija a Deus uma oração. Bendito e eterno Deus, continuando na Tua presença, estamos, ó Pai, na Tua casa, para Te prestar esse culto e para aprender mais de Ti. Nós Te pedimos, Senhor, que, apesar das nossas limitações humanas, do nosso entendimento, possamos ser esclarecidos pelo Teu Santo Espírito, através do Teu servo, pelo estudo que vamos receber nesta manhã. Que possamos entender, ó Deus, podemos aprender mais do Senhor, para que possamos Te cultuar melhor e nos aproximarmos de Ti adequadamente. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de entender e ser ministrados pela Tua palavra. Abra, Senhor, nossos olhos, que os nossos corações estejam ávidos para Te conhecer mais e aprender mais de Ti. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome do Teu Filho Jesus que nós fazemos. Amém. Amém. Então, irmãos, o objetivo dessa nossa série de estudos é conhecer o que Deus revela sobre o seu ser, a sua essência, os seus nomes, os seus atributos incomunicáveis e comunicáveis, visíveis e invisíveis, e as suas obras. E neste conhecimento, ao conhecermos melhor Deus, buscar ter mais comunhão com Ele. Então este é o objetivo da série que já iniciamos há uns domingos atrás. E na aula de hoje nós vamos usar como referencial a Palavra de Deus, a Bíblia, que é o texto divinamente inspirado da revelação de Deus. Nós vamos usar também como referência os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, que é a Confissão de Fé, o Catecismo Maior e Breve de Westminster, onde está sistematizado o que se extrai da Bíblia como teologia. Então, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, a Palavra de Deus. O que nós chamamos os nossos símbolos de fé, eles sistematizam de maneira, ordenando uma série de instruções e doutrinas, gerando inclusive algumas doutrinas. A doutrina é a consequência racional, e o racional é da minha autoria, em que nós ordenamos a instrução de Deus e compreendemos o que Ele nos ensina, correlacionando o que Ele revela. E nós vamos usar também algumas obras de autores que adotam a teologia reformada. A teologia reformada é a que nós temos em nossa igreja, nas igrejas reformadas,
calvinistas, presbiterianas. Elas são do mesmo grupo e os nomes são essencialmente devido a questões regionais, né? Os reformados ali da Holanda e Alemanha, os calvinistas da França, da Suíça e os presbiterianos da Inglaterra e Escócia, depois dos Estados Unidos, e os missionários dos Estados Unidos iniciaram o trabalho aqui na Igreja do Brasil. Mas somos deste grupo dos reformados, dos cristãos reformados. E aí, como é que nós vamos montar aqui a nossa aula? Nós vamos olhar textos bíblicos, aí nós vamos ver o que a confissão de fé, tudo isso de forma bem resumida. Os irmãos me perdoem, mas nós não vamos nos aprofundar muito nesse tema, que é tudo que fala a respeito do que Deus revela de si mesmo. Ele tem consequências sempre muito profundas na nossa percepção, e quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais questões, mais pontos vêm à tona em nossa mente relacionado com este ser perfeito que é o nosso Deus. Então nós vamos usar na sequência textos bíblicos, vamos ler alguns, vamos ver algumas dos capítulos ou dos temas que são apresentados na confissão de fé, que mencionam e tratam a respeito da bondade de Deus, que é o tema de hoje, algumas conclusões que nós tiramos na teologia reformada. Não vamos nos estender também nisso, vamos fazer lá uma citação de Calvino, algumas do Herman Bavinck, que é um pensador, um teólogo, um pastor de grande valor de instrução, um grande estudioso, e ele, tem pontos muito interessantes, conclusões muito interessantes para a nossa instrução. E aí um pequeno comentário sobre a resposta cristã. Eu alerto que nós vamos nos concentrar, pelo menos foi onde eu me dediquei um pouco mais, a respeito da bondade. A bondade de Deus, ela tem uma contrapartida, e aí eu vou falar contrapartida em oposição, que é o mal e o pecado. E nesse ponto, como não é atributo de Deus, nós não vamos nos aprofundar. Essa questão é uma questão que merece e temos que conhecer e estudar bem, mas caso haja algum interesse, nós podemos mencionar ali o que trata o pecado e o próprio mal, que é a oposição ao bem, a Deus efetivamente, porque nós vamos ver que o bem, Deus é a fonte de todo o bem. E como nós tínhamos visto também na aula sobre amor, Deus é amor e Deus é bondade. Não é que ele pratica bondade, ele tenha reflexo, mas Deus é amor e Deus é bondade, entre outros atributos, e é parte da essência divina. Então vamos iniciar com alguns textos bíblicos, e eu vou mencionando alguns textos, não são todos, são alguns textos, e aí eu vou apontando. O contexto deles é extremamente relevante. Nós sabemos que não podemos nem presumir qualquer conclusão de texto bíblico sem considerar o contexto. O contexto é essencial nesse estudo. Todavia, nós vamos mencionar os textos e eu deixo para os irmãos o exame do contexto, mas vou colocar esses textos juntos porque todos estão trazendo revelação que Deus fez através dos seus profetas, daqueles que Deus escolheu para tratar e apresentar a sua palavra, onde se menciona a bondade em correlação aos demais atributos, características, e essas palavras atributos e características são palavras humanas em que nós temos que usar alguma expressão para tentar descrever a essência de Deus e a substância de Deus, que é infinita
e nós não temos como expressar muito bem isso, nós seres humanos, né? Então a primeira desse texto aqui, logo do início do texto bíblico ali, quando nós estamos examinando Deus está revelando a sua criação, vem uma expressão, viu Deus no fim na conclusão ali do sexto dia, né? E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã do sexto dia. Então ali do início, digamos, da criação, existe, eu creio que por volta de 7 menções em poucos versículos a respeito que era muito bom. E muito bom, digamos, o bom aqui nós estamos vendo é relacionado com Deus. Então, o bom é com Deus. Aí nós vemos mais um pouco adiante lá em Crônicas, digamos, numa ocasião em que estava sendo tratado a respeito de questões ali do reino de Israel, dizia lá: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aí veja bem, aí como ele lembra, né? Deus é amor, né? Aqui nós estamos lembrando, Deus é bom, não é que Ele tem bondade, ou que Ele pratica, não que Ele não faça isso, Ele pratica realmente, as suas obras, como nós vimos, são boas, mas Deus é bom, essência divina é bom, a bondade. E aí nós temos uma outra, bom e reto é o Senhor. Aí nós estamos já vendo uma correlação que é bem típica digamos, da essência divina e vamos dizer, desses atributos, palavra atribuída, imagine nós atribuirmos alguma coisa a Deus, mas dentro da nossa linguagem é isso que nós podemos dizer, é uma tentativa de reconhecer algo que é inerente à pessoa dele, usando a expressão atributo. Mas bom e reto, ou seja, reto tem a ver com justiça, o correto, o que é certo. Então a bondade e a justiça elas vão juntas, elas não podem ser vistas de forma separada, né? E aí é outro ponto que nós temos aprendido, tudo que é de Deus, e aí Deus nós estamos falando da Trindade, é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus, Ele digamos, vou usar uma expressão, Ele tem uma certa simplicidade, no sentido que não são partes, né? Ele tem uma unidade, e tudo que nós descrevemos, onisciência, onipresença, justiça, amor, é único, é conjunto, não há como separar um desses atributos, dessas essências uma da outra. Então quando Deus está sendo bom, Ele também está sendo reto, Ele está sendo justo. Então essa consideração que nós devemos fazer a respeito digamos, da essência do nosso Deus, é que todos esses elementos, eles não podem ser divididos, separados. Não há como examinar digamos, a justiça de Deus da sua onisciência. Não há como separar o amor de Deus da sua justiça. Então esses elementos, eles são todos, têm necessariamente que ser examinados em conjunto, e nenhum deles pode ser examinado em separado. E aí gera uma certa dificuldade para aqueles que não estão sob digamos, a autoridade divina, porque a filosofia nossa tem e nós mesmos, né, temos uma característica de formação, nós somos criaturas analógicas, né? Nós fazemos, digamos, o nosso conhecimento é muito relacionado por comparação, né? Então nós vamos comparando, vamos fazendo imagens, e frequentemente essas imagens são separadas. Então nós vemos questões que tentamos individualizar. Em Deus não se pode individualizar nenhuma das suas características, nem a sua essência. E aí vem ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Aí, digamos, é a primeira menção, né, que
nós não estamos, o texto bíblico não está sugerindo que a bondade seja um atributo do Pai, né? Então é o bom Espírito que está dirigindo o ensino, a compreensão, abrindo a nossa mente, ou seja, a ação redentora tem a ver com a bondade de Deus, a instrução tem a ver com a bondade de Deus. Aí nós temos um texto bem interessante que está lá, na condição lá do povo de Israel ali no Sinai, quando depois nós já vimos isso aí nos cultos noturnos, esse trecho aí alguns meses atrás, em que nós estamos vendo toda aquela aventura dramática que foi a retirada, a libertação do povo de Israel, e depois o seu caminho pelo deserto ali, para a preparação e vamos dizer assim, a purificação do povo para a entrada na terra prometida. E aí então Moisés, depois de enfrentar uma série de rebeliões lá, como que os irmãos lembram, e aqui ele está, depois de terríveis eventos que aconteceram, rebeliões, aquelas questões todas lá de desobediência a Deus, com as consequências bastante severas, né? Aí nós estamos vendo nesse capítulo 34, ali no momento em que seria novamente apresentado as tábuas da lei para, através de Moisés. Então Moisés, depois dele ter feito uma intervenção em favor do povo de Israel para que não fosse destruído ali pela sua rebelião, então nós vemos que Moisés, ele, nesse texto aí de 33, no versículo 18 a 23, que eu peguei só, alguns elementos que são correlacionados com o nosso tema. Então Moisés pede a Deus, né? Rogo-te que me mostres a tua glória. E aí respondeu-lhe o Senhor: farei passar toda a minha bondade. Essa palavra bondade tem algumas outras traduções, excelências e coisa como essa, mas o texto, a versão que nós temos usado e em outros idiomas também, eles sintetizam e interpretam como sendo bondade. Farei passar a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Aí tem um outro comentário a respeito de outros elementos que estavam acontecendo ali, referente ao povo de Israel. E aí Deus acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Nós sabemos que Deus, em outros lugares, em outras ocasiões, tinham dito que, devido à perfeição divina e à pecaminosidade nossa, nós não podemos olhar a Deus sem ser consumido, né? Destruído. Então, na bondade que Deus tinha e misericórdia com Moisés, ele comenta que ele veria. Agora, a expressão muito interessante, muito, relevante para a nossa compreensão, é que Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus diz que sim, ele não disse que não ia mostrar a glória, mas a glória dele ia ser representada pela bondade, e seria perceptível a Moisés essa bondade de Deus, curiosamente de uma maneira visível ou sensorial para o Moisés. Ou seja, a bondade de Deus é realmente uma característica, um elemento próprio de Deus, não é como, não é alguma coisa que desenvolve ou se aplica, é da natureza divina. Aí nós temos um outro ponto mais adiante. Lembra-te, isso em Salmos, os Salmos mencionam, nós vamos ver mais várias menções sobre a bondade de Deus. E lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Aí veja, misericórdia absolutamente ligado com bondade. Então, misericórdia está correlacionado com bondade. Aliás, como disse, né?
o que nós designamos de atributos, eles estão correlacionados, são interrelacionados um com o outro, e não há como separar um, não é que gera, né? Tem, digamos, relacionamento com o outro. Nenhum ato de Deus vamos dizer para nós, né, que nós chamaríamos de puro, né, no sentido que é só um elemento da sua natureza, né? Todos os atos divinos, nós chamamos de atos, mas as manifestações divinas, elas sempre são somatória da sua natureza, ou seja, amor, bondade, misericórdia, justiça, digamos, onisciência, onipresença. Então, esses elementos nós não devemos interpretar como sendo elementos isolados, individuais. Não, Deus é um todo, ele não é parte, ele não é divisível em parte. Aí, continuando, que são desde a eternidade, veja aí, falou assim, digamos, que nós estamos vendo, né? Bondade está ligado com misericórdia e eternidade de Deus, né? Que nós vimos há pouco, digamos, a seidade de Deus, a sua autoexistência, a sua eternidade. Deus não tem início nem fim, né? E aí diz: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Aí é interessante que vários textos bíblicos apontam a bondade de Deus como sendo, aí, digamos, Deus revela esses textos considerando as nossas limitações. Então, a causa foi a bondade, quer dizer, como o amor também, né? Mas a expressão preferida é bondade. Então, a bondade tem digamos, para nós, né, tem que ser vista a bondade de Deus, e nós, quando formos imitar o nosso Senhor, a bondade, ela é causa de ações de acordo com o padrão divino, né? Para nós isso, né? Isso realmente é instrução particularmente para nós. E aí, continuando, ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor, ou seja, justiça, direito, criação, está cheia da bondade. Todos esses elementos, ou seja, bondade de Deus é realmente nós temos que ver e aprender que é essência. Alguns até comentam, teólogos e outros, que é uma das mais importantes, né? Eu particularmente na minha limitação e questão, falo assim: como dizer que alguma das essências de Deus, uma é mais importante ou algumas são mais importantes, né? São todas importantes, porque são todas, digamos assim, semelhantes, elas são todas partes do Deus Todo-Poderoso. Então, digamos, olho eu com minha falta de modéstia na crítica, dizendo: como presumir dizer que é uma das mais importantes, né? Ela porque Deus é o eu sou, o que sou. Então não pode ter uma coisa maior ou menor, ou mais importante ou menos importante. São todas igualmente, digamos, importantes, são divinas. Mas, continuando, aí habitou sua grei, falando aqui do povo de Israel, das bênçãos que Deus deu, a bondade divina de levar o povo lá para a terra prometida. E Deus fizeste provisão para os necessitados, ou seja, a previdência e providência divina é devido à bondade. Quer dizer, veja, Deus provê as coisas porque Ele é bom, Ele faz aquilo que nós recebemos e inclusive necessitamos, e o texto diz: em tua bondade. Aí, mais um texto: divulgarão a memória da tua muita bondade, com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno, misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. O Senhor é bom para todos
e as suas ternas misericórdias permeiam as suas obras. Então aqui, nesse texto, nesse tema que estamos estudando, veja que a bondade de Deus relacionado com tantos elementos da natureza divina e da sua obra, ou seja, a bondade nós temos que olhar com muita atenção, como para todas as demais características que Deus revela de si mesmo, e não podemos presumir que Deus é só amor. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justo. Não, a Bíblia não nos dá liberdade nem instrui para nós restringirmos a Deus a uma característica ou duas. Esta é a mais importante. Irmãos, na minha opinião, presunção. Aí no Novo Testamento, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, ou seja, Deus dirige a nossa mente, transforma a nossa mente, e o Espírito Santo ilumina o nosso pecado, nos açoita mentalmente, espiritualmente, para reconhecermos por bondade, e aí nos arrependemos. Ou seja, a ação de Deus em nossa vida realmente em tudo nós vamos ver, tudo nós devemos a Deus. Somos receptores contínuos da sua bondade. Aí considerai, pois, a bondade e severidade de Deus, veja os dois juntos, bondade e severidade, simultaneamente na mesma frase, praticamente uma do lado da outra, é considerado de igual relevância, e não são nem opostos nem conflitantes, que é um outro elemento que muitas vezes nós, seres humanos, presumimos em dizer que há conflito dentro disso. O conflito é gerado, permita-me, pela nossa ignorância ou pela nossa presunção em desprezar os fatos, e fato é revelação de Deus na sua palavra, isso é fato. Quando Deus na sua palavra revela a respeito de si mesmo, isso é fato. Aí tem outros elementos, conclusões, que nós podemos fazer, doutrinas que nós deduzimos ou montamos, mas o fato é que Deus simultaneamente é bondoso e é severo. Isso é relacionado com a penalização pela justiça, né? Então, ou seja, é consequência da justiça. Havendo perguntas aí, pode levantar, e se eu tiver condições, eu tento responder. Pois não, uma pergunta? Marcos, eu ia fazer essa pergunta, já no início eu ia fazer essa pergunta, né? A bondade de Deus, mas tem a justiça de Deus. Olha como é que eu mesma coloco, mas tem a justiça de Deus. E pela sua explicação, que eu acho importantíssima, a justiça de Deus, que tem a severidade, é bondade também, é amor também. É interessante isso, essa colocação, né? Muda totalmente o enfoque, que é totalmente humano, né? Que a gente faz uma transferência, mas como pode ser severo e bom? Como pode ser bom e vai lançar todo mundo no inferno, quem não seguir a Jesus? E coisas assim que eu já ouvi, e muito, inclusive por que tem um inferno. Sim, e aí somos nós, seres humanos em pecado, nós somos presunçosos, né? O nosso pai Adão quis ser igual a Deus ali, ele queria ter conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, vejamos, irmãos, conhecimento do mal, a oposição a Deus, né? Aí me causa perplexidade o desejo de conhecer algo que é contrário a Deus no sentido moral, pois foi o que a Bíblia claramente revela ali. Deus estabeleceu, existe essa fonte de conhecimento do mal, né? Do bem e do mal, e aí foi lá auxiliado ali, pela presença de Satanás, mas não por decisão de Satanás, por decisão do Adão, né, e da Eva. Eles desejaram conhecer aquilo que era mal. Realmente, irmãos, terrível, não?
Continuando, e não cessamos de orar por vós para que eu estou trazendo esse texto também no Novo Testamento, porque a bondade de Deus não é revelada só no Antigo Testamento, ela é revelada por toda a palavra de Deus vamos dizer assim, focalizada em certos aspectos do Novo Testamento relativos à, à aliança de Deus conosco e as consequências dessa, para nós, né, dessa aliança. Então não cessamos de orar por vós para que o vosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé. Ou seja, tudo que Deus está fazendo, triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que está sendo feito, inclusive aqui dentro da nossa redenção, propósito de bondade e obra da fé. Aí, seguindo alguns textos da confissão de fé, eu não vou também me estender muito nessa questão da confissão de fé, porque o tema da bondade ele é incluso em um conjunto de outros elementos. Então eu vou só apontar ali, e eu vou fazer a leitura, e um ponto que eu aponto e que nós devemos, sempre quando formos comentar com pessoas que estão interessadas em servir a Deus dentro da nossa igreja, dentro de uma igreja presbiteriana, é que nós temos essa metodização, esse sistema de compreensão do Deus revelado através de trabalhos, né? Primeiro, a única regra de fé e para a prática é a Bíblia, de onde nós extraímos todos os fundamentos. Se não há aí nós temos o nosso primeiro o sistema, que os nossos chamam símbolos de fé, que é a confissão de fé, e foi escolhida de Westminster, que foi a mais extensa no sentido de cobertura da revelação de Deus. O catecismo maior e o menor, e os catecismos são para a instrução dos crentes, e o objetivo, creio que inicial da própria Assembleia de Westminster foram os catecismos, e foi desenvolvido também a confissão de fé, porque no catecismo ele é direcionado para o crente, para o adorador. Então nós estudamos o catecismo e as suas perguntas para atender a nossa ignorância e certos elementos que nós precisamos ter esclarecidos na nossa mente, né? O que é o pecado, a quem devemos, qual é o objetivo da nossa vida. Esses elementos todos estão respondidos no catecismo, e na confissão de fé existe uma sistematização teológica vamos dizer, com muita cautela dos porquês, né? Porque aí eu aprendi com o passar do tempo que por que nós podemos perguntar aqui entre nós. Agora, esta pergunta não nos cabe fazer a Deus, né? Por que não é da nossa alçada. Aí diz lá, ainda que a luz da natureza e as obras da criação, esse é o capítulo 1. E a nossa confissão de fé, diferente de algumas outras reformadas também, se inicia com a revelação de Deus. Qual que é a base de toda a nossa, nosso estudo? É o que Deus revelou de si, né? Então é a Escritura. Outros começam de Deus, e não existe assim uma determinação bíblica para montar um sistema teológico, mas vamos dizer, dentro de um raciocínio estruturado, nós aprendemos o ser humano a fundamentar. Qual que é o referencial? Nós vamos subir uma escada, qual é o primeiro degrau, qual é o segundo, o terceiro, não vamos para o último degrau antes de passar no primeiro, né? Então o primeiro degrau nosso é a Escritura, começamos pela Escritura. E ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestam a bondade, veja, criação, providência, natureza, espelham a bondade, e aí conjuntamente a sabedoria, o poder. Aí, esses elementos são todos em conjunto, em uma unidade, não existe separação de atributos de Deus. Na essência divina não se separa uma coisa da outra.
E aí ficam lá, os homens ficam inexcusáveis, todavia, todos esses elementos da sua rebelião contra Deus, mas esses elementos não são suficientes para dar o conhecimento de Deus e da sua vontade. E aí Deus, necessário para a salvação. Por isso o Senhor foi servido em diversos tempos, em diferentes modos, revelar-se, declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi servido fazê-lo escrever todo. E aí é um ponto interessante, veja que coisa relevante. Deus, digamos, não vamos dizer quais são as opções de Deus, que são infinitas, mas Deus resolveu que a palavra dele era por escrito. Ou seja, por escrito para nós. Ele revelou aos seus servos e esses escreveram, ou seja, escreveram a palavra de Deus. Então, uma palavra de Deus escrita digamos, para nós grande referência. Isso tem como consequência o que nós fazemos também, né? O que a verdade escrita, o contrato escrito e cumprido, a nossa instrução que não é digamos, pela habilidade verbal momentânea de uma pessoa, mas é pelo aquilo que está fundamentado de maneira tangível e que outras pessoas vão poder olhar dentro daquilo. Não é simplesmente uma coisa de momento. Realmente nós não estávamos lá em Israel na época de Jeremias, quando o povo ali, o que digamos estava cercado ali pelos caldeus e estavam prestes a serem capturados e levados para 70 anos de servidão. Nós não ouvimos o Jeremias na porta do templo, né? Não ouvimos, mas Deus fez registrar e nós conhecemos aqui, digamos, os detalhes e tudo que era relevante está, digamos, Deus nos dá, né? Aí o outro ponto, isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado os antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. E aí um ponto bastante relevante que nós devemos explicar às pessoas que perguntam a respeito do nosso sistema. Tudo sustentado por textos bíblicos. A confissão de fé nossa e os bons teólogos só apresentam conclusões baseadas em textos bíblicos. Não é pela melhores luzes, do melhor conhecimento, minha percepção, a minha cultura, ou, digamos, a cosmovisão do meu tempo. Não é nada disso. É texto bíblico citado nominalmente, onde nós vamos e olhamos pela graça de Deus e sua bondade, por escrito, nós podemos olhar nós e todos os nossos irmãos hoje, ontem e os que Deus quiser no futuro. De Deus e da Santíssima Trindade. E aqui também, só aproveitando esse contexto, há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Veja, ele é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível. Aí nós já vimos lá no começo lá que tem esses atributos de Deus, visíveis e invisíveis, que são comunicáveis e incomunicáveis, e nós temos, digamos, uma outra condição aqui, é que Deus não é compreensível pelo ser humano, ele se revela naquilo que nós devemos conhecer deles. Deus, aí vamos, expressão minha, quer dizer, culpa minha, né? Deus na sua amplitude, é para nós incompreensível, quer dizer, aqui nós estamos, Deus está revelando aquilo que nós podemos compreender. O que nós não podemos compreender, Deus que nos fez e conhece a nossa mente e faz a nossa vontade, ele não, digamos, não registra aqui alguma coisa que vai ser incompreensível. Onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reto, imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro, remunerador dos que o buscam, justíssimo, terrível em seu juízo. Veja bem,
o terrível tem a ver conosco, no sentido terrível para nós, porque Deus, como nós vimos, é severo na penalização daqueles que desobedecem à sua perfeita vontade. Então, o caso que nós vemos desde o início de Adão e seu desejo de conhecer o bem e o mal, né? Então, terrível, a morte foi introduzida dentro da natureza humana carnal, né? Pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Aí veja, um ponto que não vamos nos aprofundar. O pecado é toda desobediência contra o decreto, lei, revelação, desígnio de Deus. Então, o pecado é desobediência à vontade perfeita de Deus. E aí tem outros textos que tratam disso. E a consequência disso no universo foi, o surgimento do mal, né? Que realmente está correlacionado com o pecado. Nós não vamos ver aqui, mas os que tiverem interesse, por exemplo, o Herman Bavinck, ele não separa nas suas análises, até onde eu alcanço, o pecado do mal, né? Existem outros estudiosos que separam o pecado, consequência, e tem até a análise de pecado natural, de pecado moral, ou de mal natural, mal natural e mal moral, e tem a ver, todos têm a ver com a rebelião do homem na criação, porque Deus fez o homem como o seu vice-rei para a criação, e na desobediência ele contaminou o império, ou seja, aquilo que ele tinha responsabilidade de administrar, de reger, né? E aí novamente coloco propositalmente aqui todas essas dezenas de citações correlacionadas com cada uma das informações. E ao princípio aprove a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a manifestação da sua glória e do seu eterno poder, sabedoria e bondade. Veja, não há como separar essa natureza divina com elementos que para nós são necessários para a nossa compreensão parcial daquilo que é do grandioso Deus que é o nosso Senhor e mais ainda, nosso Pai. Criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, tudo que é muito bom. Aí um outro elemento, o que foi criado por Deus é bom. Então, veja, e aí, lançado esse desafio, se foi criado por Deus, é bom. Então, as coisas materiais, não tem nenhuma coisa material que nós estamos ouvindo hoje, né? Não tem nenhum alimento contaminado aí, maldito, né? As coisas todas são boas. E o homem, e aí eu, na minha, pretensão, estendo, as criaturas celestiais foram criadas boas. Então é o caso, Adão e Eva foram criados muito bons. E, pelo que nós podemos ver também, ou pelo menos o que é revelado, os anjos também foram criados muito bons. Aí houve nessas criaturas com vontade própria esta rebelião em que entre os anjos foi parcial e entre os seres humanos, pela determinação de Deus que nós somos todos uma família só, iniciados por Adão e Eva, e todos nós somos irmãos aqui. Ser humano faz parte de uma família, e Deus então fez com que esse pecado fosse herdado por nós. É um pecado que, entre os teólogos lá, imputado por nós, vindo de Adão. Por outro lado, nós temos a nossa justiça, ou seja, perante Deus, imputada por Jesus Cristo, né? Então, essa imputação é um outro tema interessante para se estudar. E aí da providência, pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, livre e imutável conselho da própria vontade de Deus, o grande Criador de todas as coisas, para louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade
misericórdia sustenta, dirige, dispõe, governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Aqui está falando a respeito de hoje, né? Aqui a Confissão de Fé está falando do nosso contexto atual, o universo de hoje. Não era o universo na época do Calvino, né, que era a mesma coisa, mas tudo é governado por Deus. Todas as criaturas, não há exceção aí, exceto, né, eu particularmente tenho uma certa dificuldade em assumir algumas proposições teológicas da permissão divina, que Deus permite que algo aconteça que não seja a sua vontade. Eu tenho uma dificuldade de interpretar essa palavra, digamos, essa frase, porque tudo está sob Deus, não tem exceção, né? Na minha mente. Veja, isso eu estou confessando, digamos, uma característica minha de raciocínio. Não estou, não, por favor, não saia dizendo que o teólogo, que não sou, afirmou alguma coisa. A Deus tem poder e atua sobre todas as coisas, né? E todas as pessoas, todas as criaturas. E aí tem lá as citações. E a onipotência e sabedoria inescrutável, a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, e nós conhecemos aí o que significa o termo, que esta se estende até a primeira, se estende até, ou se quisermos, né, desde, não, porque o que ele está dizendo é que a providência de Deus não começou com a queda, né? A queda está sob a providência de Deus, né? Não é início da providência de Deus. Então ele fala assim, até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isto não por uma mera permissão, mas por uma, aí uma mera, né? Uma permissão genérica. E aí a expressão, inclusive, dentro da nossa versão em português, uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios é sábia poderosamente, os limita e regula e governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo, justíssimo, não pode ser autor do pecado nem pode aprová-lo. Ou seja, Deus não ama Satanás, Deus não ama, digamos, aquele que está pecando. Então, o que ele amou antes, enquanto nós fôssemos pecadores, dentro da providência divina. E aí é outro tema também, não vamos adentrar hoje, que se estende por, digamos, uma outra aula, né? Diversas citações. Então, aí, digamos, uma breve visão do que é, digamos, a teologia sistematizada dentro dos nossos símbolos de fé. E nós vamos olhar dois comentários ou duas observações de teólogos, uma do Calvino e outra um pouco mais extensa do Bavinck, que são irmãos na fé, digamos, o Calvino lá do século XVI, o Bavinck do século XIX e XX, e merecedores, eu creio, irmãos, de tanto os dois, de leituras, e graças ao bom Deus e à sua providência e à sua bondade, nós temos várias obras deles em português, editado com uma linguagem contemporânea, possível de ser bem compreendida, inclusive por pessoas que não se aprofundaram dentro na teologia, né? São textos diversos do Calvino e do Hermann Bavinck que valem a pena, e entre outros, tem diversos outros estudiosos que nós devemos usar. Então, no caso aí, nós vamos ver do Calvino, aí uma frase que ele faz lá nas Institutas, dentro desse elemento aí, diz lá: se for perguntado qual a causa que Deus, né, que a Deus induziu criar todas as coisas no início e agora o inclina a preservá-las, porque Deus mantém, né? Deus criou, Deus pode destruir, e parcial ou não, dilúvio, né? Então a colocação é que Deus tem o poder sobre a sua criação, é dele mesmo, ele tem todo o poder.
se inclina a preservá-las, descobrimos que não poderia haver outra causa na interpretação do Calvino, senão a sua própria bondade. Ou seja, a bondade de Deus é objeto, digamos, para Calvino e outros estudiosos, é causa para a criação e a preservação de tudo que há, inclusive individualmente de cada um de nós. E o Agostinho, século IV ali, digamos, da era cristã, ele já tratava desse assunto. Ele estava lá discutindo um Salmo 144, diz lá o Calvino, e como Agostinho expressa, uma vez que somos incapazes de compreender a Deus, e somos, por assim dizer, dominados pela sua grandeza, o nosso caminho adequado é contemplar as suas obras e assim refrigerarmos-nos com a sua bondade. Ou seja, a melhor, digamos, na posição do Calvino, do Agostinho e de diversos outros, ao invés de nós tentarmos justificar a Deus nas suas obras, então o grande prazer nosso, como diz lá, pergunta primeiro, né, é gozar a Deus para sempre, né? Nos alegrarmos. E gozar é mais do que alegrar, é fazer uso, aproveitar, digamos, ter o benefício, digamos, não é, digamos, a alegria tem digamos, um elemento importante dentro da nosso comportamento. A expressão, a palavra gozo é mais extensa, no sentido em que ela abrange o proveito, digamos, desses benefícios e das bênçãos que Deus nos dá. Então, frequentemente nós somos induzidos, né, a tentar justificar Deus, porque existe o mal no mundo, porque digamos, até a guerra lá, atualmente as guerras lá, digamos, lá na península, lá na região de Gaza, ou se não, até a guerra na Ucrânia, fora as terríveis guerras na África que são, digamos, são silentes, né? A imprensa não comenta as coisas terríveis que acontecem por ali, mas a colocação é que realmente a situação, digamos, da raça humana em rebelião é terrível, e as consequências são em função da rebelião da raça do ser humano contra Deus. Aí, digamos, tem as consequências que nós vimos, né? Aí um outro elemento é do Bavinck. Então diz lá uma análise um pouquinho mais extensa, não muito, mas sobre a bondade de Deus. Então diz lá, isso é o Bavinck na dogmática reformada. Aqui eu creio que é o capítulo, digamos, é o livro 2 ou 3, eu tenho ali no fim a referência para quem quiser olhar. Então diz lá, pela Escritura, Deus é o conjunto total de todas as perfeições. E veja, isso daí, digamos, é algo de enorme extensão para ponderação e pensarmos isso, né? Ele é o conjunto de todas as perfeições. Então, de tudo que é bom, é Deus. Conhecimento, sabedoria, poder, amor, justiça são exclusivamente dele, de um modo divino. Sua bondade é uma com a sua absoluta perfeição. Ou seja, a bondade digamos, essência na perfeição divina, faz parte desse conjunto de perfeições. E aí continua lá o Bavinck, nele ideia e realidade são a mesma coisa, ele é forma pura e ato totalmente puro. E aqui, irmãos, tem algo que para nós tem que ficar muito claro. Para nós, ideia é uma coisa, ação é outra. Na ideia e na nossa mente flui todo tipo de ideia, de conceito, de plano, e a realidade, ou seja, a ação, o ato, é uma outra coisa separada. Pois bem, irmãos, para Deus não há, de acordo com o Bavinck, sustentado em uma série de textos, separação entre propósito e, para nós, que nós chamamos fato ou realidade. Ou seja, o propósito de Deus na criação
são elementos do mesmo conjunto, quer dizer, não, a criação não está, digamos, não é algo que passou pela cabeça de Deus, ele fez alguns ajustes, etc., e fez a criação. Quer dizer, como ele revela para nós lá, né, revela lá em um dos profetas menores, eu não sou como um homem, eu não mudo. Ou seja, eu sou o que sou, isso implica na ideia para nós, né? Então, pensamento divino é realidade de vontade, né? Então, o que não é o caso conosco. E aí, quando nós tentamos qualificar, descrever Deus com as nossas palavras, como é muito frequente dizer, não, nós temos que nós definirmos ou descrevermos a Deus para que nós possamos compreendê-lo. E aí, na sociedade em geral, particularmente na secular ou na desviada, no liberalismo, nós usamos definições culturais, digamos, fruto do pecado que atua sobre a raça humana, para descrever Deus, quer dizer, é absolutamente incompatível, né? Como descrever pelo pecado a Deus, né? E é o que frequentemente acontece, infelizmente, não que eu me oponho, o pensamento racional e organizado da filosofia, digamos, é extremamente relevante. Inclusive, teologia diz lá que é a cabeça de toda a filosofia. Começa, né? Filosofia tem como ápice ou vértice a teologia, e da teologia, ou seja, do estudo não especulativo a respeito de Deus, gera-se todos os demais pensamentos. Isso para o cristão, né? Mas aí ele diz, nele ideia e realidade são a mesma coisa. Ele é a forma pura e ato totalmente pura. E aí, digamos, os dois estão aí, digamos, juntos. Pois não? Marcos, eu estou achando bastante interessante, porque você está falando sobre a bondade de Deus, a bondade, né? Então, esse tema suscita investigação, como você acabou de falar, investigação, que bondade é essa? Tem conflito? Então você coloca vários pontos importantíssimos, para mim, pelo menos, está sendo muito importante. Primeiro, que você ressalta, Deus, quando fala, Ele é bom, Ele é justo, Ele é reto, Ele é misericordioso, é uma revelação. Isso é uma revelação, Ele revela isso. E revelação você aceita, já começa daí, que já é diferente para qualquer ouvinte que vai ouvir sobre a bondade de Deus. Então é um ponto principal que você colocou. Segundo, que eu achei bem interessante, essa postura do cristão, a bondade como a justiça, como a beleza, a santidade de Deus, é para nós gozarmos, para nós contemplarmos, glorificarmos a Deus. Quer dizer, Deus muda completamente a forma como a mente humana pecadora, né? E não estou dizendo que não seja inteligente, absolutamente, não estou dizendo isso, que seja uma abordagem burra, mas ela é cheia de pecado, né? A investigação. Espera um pouquinho, onde isso vai fazer sentido para mim? Quando você está apresentando esse tema da bondade, que é conforme a Escritura pede esse entendimento, primeiro, revelação, ou seja, a gente primeiro aceita, e segundo, você glorificar Deus, contemplar a bondade de Deus, ao invés de investigá-la por caminhos tortuosos que não dão em nada. Um comentário, sim, um comentário que eu creio que faz parte dos textos que eu separei, é que, digamos, existe diferenciação desse potencial de contemplação, e aí eu vou usar a expressão minha, no grau de santidade da pessoa. Então, esse elemento de conhecer a Deus, não do ponto de vista de informação de internet, não. Você conhecer a Deus é a convivência, a comunhão com Deus, e o estudo da sua palavra faz com que a mente da pessoa se sofistique e ela vá compreendendo cada vez mais a respeito da pessoa, do ser Deus.
Então, a ausência de comunhão, de vida cristã, de estudo da palavra, é limitante do conhecimento de Deus e, mais ainda, da sua glória, né? Ou seja, não existe, digamos, uma necessidade absoluta da dedicação do crente na sua santificação, no sentido, nós temos que ir atrás e incentivar os irmãos e levar todos que nós possamos para conhecer mais, estudar a Deus e ter comunhão com Deus, por exemplo, e de maneira essencial, no culto. Ele não, e aí uma frase bem interessante, né? O Bavinck realmente, um pensador na minha pouca experiência e conhecimento, excepcional. Ele não tem de se tornar nada. Deus não vai ser, Ele não vai crescer, Ele não vai, digamos, prosperar, não vai progredir, não vai se desenvolver. Ele é, e Ele é o absoluto, absoluto é absoluto, dentro da nossa mente, onde vem a definição, né, que eu particularmente não consigo alcançar o que é absoluto, mas eu tenho assim aquela percepção, né? O absoluto é algo que é o é, eu sou o que sou. Então ele não vai ser, não é menor nem maior, ele é o absoluto e é eternamente, quer dizer, mais uma característica divina relembrada. E aí, ele não recebe nada, Deus só dá. Então nós não vamos prestar culto a Deus para aumentar a sua glória. Não há nada que nós possamos oferecer a Deus que acrescente 1/1000º, um ato na perfeição divina. Aí o que é bondade de Deus, né? Ele que não precisa de absolutamente nada, porque Ele é tudo, Ele nos abençoa continuamente. Todas as coisas precisam dele, mas Ele não precisa de nada nem de ninguém. Aí continuando, e Deus perfeito e bendito é o bem supremo para todas as suas criaturas, o supremo bem que todas as coisas se esforçam por obter, a fonte de todas as coisas boas, o bem de todo bem, o único bem necessário e todo suficiente, o fim de todos os bens. Ou seja, aqui, digamos, é a questão para nós ponderarmos hoje à tarde, né? Quer dizer, realmente, digamos, Deus Ele é autoexistente, autossuficiente, mas de uma maneira que frequentemente muitos de nós não se dão conta. Digamos, sempre estamos pensando em Deus quase, né? Somente nele está tudo o que todas as criaturas procuram e necessitam. Ele é o bem supremo para todas as criaturas, e é isso inclusive para os incrédulos, em variados graus, dependendo da medida que cada criatura participa da bondade divina e é capaz de apreciá-la. Aqui é digamos, a santificação, né? Quer dizer, se nós vamos crescendo no nosso conhecimento e convivência com Deus, nós estamos seguindo lá a determinação de que somos todos santos, santificados, né? Então nós temos Deus como a nossa medida, né? Na pessoa de Jesus Cristo. A criatura só encontra descanso, qualquer criatura, em Deus. E aí, como o bem supremo, Deus também é a fonte transbordante de todos os bens. Como Deus é perfeitamente bom, Ele é incessantemente beneficente. Esse Atenágoras era um teólogo, um pensador lá do início da igreja cristã. Nenhum existe em nenhuma criatura, exceto, veja, nós, pecadores, rebeldes, com a herança do pecado em nós, vindo, digamos, do vice-rei da criação, nós não temos nenhum bem. Nenhuma criatura, exceto aquela que vem, o bem só vem por Ele e por meio dele. Ele é a causa eficiente, exemplar e final de todo bem, por mais diversificado que seja nas criaturas. Todo e qualquer bem, né? Do ponto de vista de valor moral ou até mesmo material. A Escritura, por exemplo, né, diz lá no estudo lá do Bavinck,
é um hino de louvor à bondade de Deus, do Senhor, e dela deriva a obra da criação, toda a vida, bem-aventurança para os homens e animais, é para toda a criação, né? Sobre todas as suas obras e dura para sempre a bondade. A bondade está na aliança de Deus, no princípio de perdão, da graça e do consolo, dura para sempre, melhor do que a vida. E a bondade divina se revelou na plenitude de suas riquezas em Cristo, e hoje se manifesta aos crentes, conduzindo-nos ao arrependimento. A graça de Deus, o favor voluntário, irrestrito e merecido aos pecadores, que em vez do veredito de morte, que somos merecedores, trazer-lhes justiça e vida pelo envio do seu Filho, que é cheio de graça e de todos os tipos de benefícios espirituais e materiais, que são os dons da graça. A bondade de Deus aparece como amor, não só quando comunica benefícios, mas quando Ele dá a si mesmo no Filho do seu amor. E aí eu tirei esses textos da dogmática reformada, os atributos de comunicável de Deus, e no capítulo os atributos morais. Aí continuando, irmãos, para a nossa conclusão, né? A resposta nossa cristã, né? E aí eu peguei um texto lá, que inclusive estava lá no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu acho que era um dos professores lá do José Manuel da Conceição, aí os estudantes lá vão poder confirmar isso, né? Então o texto diz lá: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, lá o de Salmo, né? Aí diz lá digamos o reverendo, a Bíblia ensina que a bondade é um dos principais atributos de Deus. Aqui eu tenho essa pequena diferença, né? Principal também não, né? De Deus todos os atributos são igualmente principais. Ele está na sua essência, a bondade é uma expressão de sua natureza. Ele é intrinsecamente bom e amoroso. De acordo com a Bíblia, a bondade de Deus é manifestada de várias maneiras. Primeiro, ela é manifestada na criação. A criação é descrita como sendo bom, pelo menos 7 vezes, refletindo assim o caráter do Criador. A bondade é a sua marca registrada sobre todas as coisas, e a criação foi o seu primeiro ato de bondade no contexto que nós estamos tratando de criação, né? Segundo ela se manifesta na redenção. Esse, digamos, é um exemplo extraordinário, né, para nós, da bondade divina. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A redenção é a expressão da bondade de Deus quando o homem caiu em pecado. A bondade agiu no sentido de resgatar o homem do seu estado miserável, e ela se manifesta na providência ao nos trazer conforto, orientação em meio de aflições da vida. Isso é o nosso cotidiano. Nós estamos recebendo continuamente bondade de Deus, né? Através daquilo que Ele lança para nós. É bondade em cima de bondade, continuamente. Em dar respostas, nós ver recursos quando somos tentados, recursos para resistirmos, né? Ao curar nossas doenças, ou quando oferece gratuitamente perdão quando pecamos. Então a bondade de Deus é uma fonte de esperança e consolo para o cristão. Isso daí é para nós refletirmos. Devemos ficar confiantes na nossa vida, porque Deus é bondoso. Visto que a sua bondade dura para sempre, jamais deveríamos ficar desanimados. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele se refugiam. Aí é o reverendo Gildásio Jesus Barbosa, vocês, acho que ele é pastor lá na igreja de Osasco, se não me engano, mas creio que também professor lá no José Manuel da Conceição. Não sei qual a matéria que ele dá. E aí, completando, né? Estava lá em Miqueias. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Aí, virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. E aí o que os incrédulos, os rebeldes faziam: darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Entendeu? Vamos oferecer os nossos filhos, né? Então Deus
este é um filho que saiu do meu ventre, da minha pessoa, então eu vou dar a vida dele para, digamos, agradar a ti. Obviamente não é uma negativa. Aí diz lá, Deus declara: ó homem, o que é bom que é o que o Senhor pede de ti. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. É por aí, irmãos. Alguma pergunta a mais? Tem muitas, né? Pois não. Marcos, desculpa fazer tanta intervenção, mas eu achei fantástico o versículo: provai e vede que o Senhor é bom. Olha como é que contraria o pensamento investigativo, o pensamento sem Cristo, né? Vamos dizer. Então, olha como é que a Bíblia apresenta: provai e vede que o Senhor é bom. Olha o caminho que tem que... Esse Isso não pela tem, graça de Deus. não tem variável, não precisamos, não há qualificações aí. IC. Muito bem. Então, peço para o presbítero Eduardo, pode fazer uma oração para nós? Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, porque a sua bondade se revela a nós, Pai, de várias maneiras, desde a criação, da redenção e da providência que o Senhor cuida de nós, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor manifesta esse seu atributo a nós e porque nós podemos nos descansar na tua bondade, Senhor. Nos faz consciente da tua bondade em todos os momentos da nossa vida, Pai, e nos dê gratidão e um coração sensível a ti e disposição para fazer a tua obra e para vivermos uma vida de justiça por conta da tua bondade para conosco, Pai. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.